Olá, meus queridos do WA Concurso, agora mais uma aula sobre advérbios, tipos e usos. Essa aqui é a aula de tipos e usos número 2, porque na primeira a gente falou sobre modo e falou sobre lugar. Agora a gente vai falar sobre o restante dos tipos de advérbios. Vocês estão vendo aqui a bandeira dos Estados Unidos com um tipo de juramento à bandeira que as crianças fazem mesmo no pré-escolar lá nos Estados Unidos. Diz assim: I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Vocês vão acompanhar mais músicas militares, então vamos para a aula. Aqui vamos falar de advérbios. E aqui nos advérbios eu falei para vocês que nós estaremos falando de tipos e uso, porém é o tipos e uso 2, tá ok? Nesse tipos e uso 2 nós vamos falar de tempo, frequência e intensidade. Nós vamos falar apenas de tempo, intensidade e frequência, ou seja, a resposta para o quando, quanto e quantas. Então vamos à nossa resposta com relação ao tempo. Falando agora de tempo, nós vamos responder a questão do quando, when. Cuidado que alguns advérbios são trabalhados tanto como frequência, como always, também são trabalhados com relação a uma questão de tempo, como early, mais cedo, né? Ou first, primeiro, no sentido de tempo. Vamos lá, esses dois exemplos aqui, dê uma olhada neles. Qual é o problema nesse exemplo aqui? Love means never having to say you're sorry. Depois do never, eu tenho alguma posição, alguma coisa que me leva a dizer que esse never está alterando? Não. Esse means never having to say you're sorry. Means never having. Ou seja, eu nunca terei que dizer que eu sinto muito. É tirado de um filme chamado Love Story de 1970. O filme é ruim pra caramba, mas tudo bem. Agora preste atenção nesse outro exemplo, uma pegadinha. He worked here last year. He worked last? He worked here. Ok, he worked here. Aí aqui é um lugar, mas esse last que é de tempo, ele está trabalhando aqui com o year. Então, ele não é um advérbio, em si um adjetivo. Ok? Vamos prestar muita atenção quando a expressão está sendo usada como adjetivo ou como advérbio. Vamos agora falar de frequência. Vamos agora à resposta do quantas vezes. A gente está falando agora de frequência. E aí, quando a gente fala de frequência, eu botei o símbolo de porcentagem bem aqui no meio. Vocês têm que prestar atenção no seguinte, tem muita expressão que vem aqui no meio disso aqui. E a gente não pode determinar que rarely, por exemplo, é realmente 10% de chance de acontecer ou de frequência de acontecimento. Na verdade, se fosse vocês, e fica melhor assim, a gente usaria never, always, como os parâmetros de zero, never é nunca, e always, que é sempre. E aí pegaremos esse parâmetro aqui de cima, que é o sometimes, que dá uma ideia realmente de meio a meio. E a partir daí vocês podem trabalhar com um de cada lado. Por exemplo, o que normalmente se vê é seldom, que dá uma ideia ali de menor possibilidade de acontecer. E do outro lado nós temos muito utilizado o often, que dá uma possibilidade maior do que o sometimes de acontecer. E aí, nesse caso de frequência, entra aquele mesmo exemplo que a gente viu. Love means never having to say you're sorry. Quer dizer, nunca. Frequência, quantas vezes? Não, nenhuma, zero, nunca. Vamos agora falar de intensidade. Agora vamos falar da questão de intensidade, respondendo a questão do how much. E aqui eu faria com vocês da mesma forma que a gente fez com a frequência, tá? A gente pegaria aqui um mais alto como completely, pegaria um médio tal como so, ou quiet, ou rather. Depois pegaria um mais difícil aqui para poder decorar, ok? O hardly, é muito usado hardly.
a little, slightly, very, so, quite, também muito usados, really, tá? Insanely e way too são pouco usados, ok? Vamos a alguns exemplos. They walk very fast, significando que ele anda muito rápido, a intensidade da rapidez dele é muito grande. Little tired, um pouco cansado, quer dizer, a intensidade do meu cansaço pouca. Extremely anxious, extremamente ansiosa. Ou I hardly work, eu dificilmente trabalho, eu trabalho com pouca intensidade, pouco. Tá ok? Então essa é a ideia do intensidade, ele está respondendo o nosso how much, tá ok? Obrigado pela atenção de vocês e vamos até a próxima.